dia, quem vos fala é Dario Caraponali, aqui dos nossos estúdios em São Bernardo do Campo. Obrigado para quem nos acompanha aí nos nossos canais. Não deixe de compartilhar os nossos vídeos. Esse é um oferecimento da Strong Security Brasil, quem nos patrocina, então é importante que a gente continue tendo aí o compartilhamento, vocês curtindo os vídeos, para que esses tipos de programa possam continuar existindo, tá ok? Hoje o tema é bastante, como sempre, né? Sempre é bem interessante. Vamos estar falando sobre cloud, com visão também de segurança, né? Que é o nosso principal mote. Hoje aqui para falar conosco tem também uma pessoa que tem uma bagagem muito grande nessa área, né? Tem um histórico muito grande, também é nosso instrutor, que é o Gilson Banin. Obrigado por você estar aqui conosco, é um prazer, um privilégio tê-lo aqui. E o assunto hoje vai render, né? Porque é um assunto mais em moda do que isso no mundo cibernético, no TI, acho que não existe, né? Não, tem um que também está despontando aí, que é a inteligência artificial, mas também a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Disso, nosso programa aqui, ele tem normalmente a perspectiva de mostrar para os nossos seguidores um pouco da visão de carreira, né? Como é que o Gilson chegou onde chegou, né? Onde você está hoje, para inspirar também pessoas que visam, né, chegar nesse ponto que você chegou. Então toda essa trajetória inspira as pessoas que estão jovens, que estão começando, ou quem está no meio de carreira e quer enveredar aí para uma carreira também na área de TI ou cloud ou segurança, né? Isso é importante. Então, assim, a gente pede para os nossos convidados, eu falar um bom dia para a galera, né? Boa tarde, boa noite, depende de que horário estão nos vendo. E contar aí já um pouco da sua trajetória, formação, enfim, onde você está, o que você está fazendo hoje. E para o nosso tema aí, que é falar sobre cloud. Né? Ótimo, excelente. Obrigado. Bom, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui hoje. É uma mídia, podcast está tão em alta hoje, nos dias de hoje. Eu sou um grande consumidor do podcast. Confesso, nos últimos anos, acho que nos últimos 6 anos, tenho consumido muito essa mídia. E vou falar um pouquinho então da minha história. Acho que é legal até para incentivar e motivar os novos jovens hoje, né? Acho que a gente é de uma geração próxima. Vou fazer 45 anos esse ano, em novembro. E esse ano eu completo 15 anos na Microsoft. Então, há 15 anos, né? Eu já sou considerado um veterano lá. Veteranaço, né? Mas é legal entender como eu cheguei até a Microsoft e o que eu já fiz, né, no passado para poder incentivar o público. Eu sou de Avaré, sou do interior de São Paulo, apesar de não ter um sotaque tão interiorano. Avaré é uma cidade hoje que tem 90 mil habitantes, fica a 260 quilômetros de São Paulo. Eu nasci nessa cidade, né? Minha mãe dona de casa, meu pai era funcionário público. Ele foi carcereiro, né, no Carandiru. Depois Ele pediu a transferência para o interior de São Paulo. Avaré é conhecida por 3 grandes coisas ali. Ela tem uma penitenciária de alta segurança, né, conhecido por receber, né, os detentos perigosos ali. E meu pai trabalhou há muitos anos nessa penitenciária. E lá também tem uma represa de água doce. Hoje, então, sua área de segurança já começou a inspiração do pai, já né? começou. Eu nem imaginei na época que eu poderia trabalhar nisso. Acho que o sonho do meu pai, inclusive, era que eu se tornasse servidor público e pudesse seguir a carreira dele. E eu falei, pai, desculpa, mas você... Vamos modernizar um pouco isso. Vamos pensar na segurança em outra perspectiva. Apesar de o crime hoje físico, ele começa no digital, né? Sim, em tudo. Eu não imaginei que isso ia acontecer. E Avaré também é conhecido pelo doce de leites, Avaré, que eu acho que todo mundo já conhecia de certa forma. É o famoso chup-chups, que é um docinho assim, muito popular no Brasil, e leva o nome da cidade, né? Feito lá. E lá também tem uma represa de água doce, casas de veraneio, o pessoal normalmente gosta de passar o final de semana, tem casa e tudo mais. Eu fiquei lá até os 19 anos, e aí eu decidi deixar a casa dos meus pais, depois de 3 anos estudando para prestar vestibular, porque eu sempre estudei em escola estadual. Acho que isso é importante também. Sempre trabalhei e estudei. Eu comecei a trabalhar muito cedo, Dario. Com 14 anos, 13 anos de idade, eu já trabalhava e estudava à noite, né? Então, a minha vida sempre foi trabalhar e estudar em paralelo, né? Eu nunca consegui desvincular as duas coisas. Aí, prestei vestibular, passei na Unesp, em São José do Rio Preto. Fui fazer matemática, com um curso extremamente difícil.
Na época, inclusive, foi considerado o curso de matemática mais difícil do Brasil. E lá fui eu me aventurar, deixei a casa dos meus pais, fui para São José do Rio Preto, que é uma cidade extremamente fria, né? 40 graus na sombra. Nossa, é verdade. E eu morei lá durante 6 anos, dos meus 20 até os 26 anos. E nesse período eu fazia a faculdade de matemática à noite e durante o dia eu trabalhei numa revenda da Compaq na época. Ah, já começou TI aí. Já comecei. Na verdade, antes, em Avaré mesmo, eu comecei como office boy. Fui para a área de financeira. Depois eu pedi o pessoal do CPD, nós chamávamos de CPD na época, né? Centro de Processamento de Dados, uma oportunidade para eu trabalhar como se fosse um estágio mesmo, né? Apesar de não estava nem na faculdade ainda, era um menino. Eles me deram, aí eu me apaixonei pelos computadores. E eu trabalhei com SSO e Unix. Então eu comecei a trabalhar com Open Source primeiro, né, no interior. Depois eu fui para Rio Preto. Aí eu trabalhei numa pequena consultoria da Microsoft na época para small business. Então nós atendíamos pequenas empresas e a Microsoft naquela época já tinha uma solução chamada Small Business Server, que era você lembra dele? Lembro. Era um software que você colocava tudo num servidor só. Então você comprava um servidor físico, lá tinha o Windows, tinha o Visa Server, que era o Firewall, tinha o Exchange, né? E eu implementei muito SBS no interior de São Paulo. Só que eu me qualificava em São Paulo. Então eu vinha, normalmente, eu pegava um ônibus lá de Rio Preto, 5 horas depois aterrissava em São Paulo. E eu fazia os cursos em São Paulo para me qualificar. Na época não existia treinamento à distância. Né? Isso é importante, viu, Gilson? Assim, só compilando aqui para o nosso pessoal algumas coisas que se assemelham com várias pessoas que a gente conversa aqui, até com a minha própria história, né? Assim, escola pública durante todo o tempo, né? E aí na hora de ir para a faculdade ter as dificuldades em função do déficit que hoje até é maior, Exato, né? Isso mesmo. Mas uma coisa interessante, que você falou, eu fiz matemática, eu fiz engenharia elétrica, né? Hoje trabalho com TI, tem similaridade até matemática com TI. Mas uma coisa que a faculdade me deu, que eu acho que deu para você também pela dificuldade, por isso que eu acho que faculdades muito fáceis, ela cria problemas para o indivíduo. Sem dúvida. É que a gente exercita o cérebro, né? A gente aprendeu a resolver problemas. Né? Então eu digo que a engenharia me trouxe eu poder... Me joga pro alto que eu caio de pé, né? Então eu acho que você com a matemática, a gente acaba desenvolvendo essa musculatura cerebral, né? E outra coisa, buscar especialização, né, Gilson? Você já vinha naquela época, estamos falando em que época, que ano que era isso mais ou menos? Isso era 1999. 99, você já vinha, você pegava um ônibus e vinha para cá, para São Paulo, para poder fazer um curso de qualificação. Né? Hoje tem online, às vezes as pessoas... Muita coisa free, inclusive, que você busca aí na internet, você acha muito material bom e às vezes as pessoas não se qualificam. Né? É uma dificuldade que a gente tem as empresas encontrar gente qualificada. É verdade, né? É verdade. Então, isso é bem legal, Gilson, assim, para o pessoal que nos acompanha aí, que está aí querendo entrar em TI ou que já está em TI e não está achando boas oportunidades, qualifique-se que acaba acontecendo. Né? Eu acho que a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem no momento da nossa vida. Nos dias de hoje, existe uma abundância de conteúdo muito grande, Dario, como você bem disse. E no passado não era assim. Os livros eram físicos. Caros, né? Eram caríssimos. Para nós, né? Era caríssimos. Né? E era em inglês, porque o conteúdo técnico, tá lá, 15 anos atrás, era bem escasso você ter o conteúdo em português. E na faculdade foi importante, porque era um curso de 4 anos. Eu fui... nós éramos em 40 alunos na minha turma, só que somente 4 alunos se formaram em 4 anos. Na minha engenharia foi a mesma coisa. Foram 5. Muitos desistiram. A metade ficaram pelo caminho, nos 2 primeiros anos. E o resto que persistiu, eu persisti, eu não consegui terminar em 4 anos, né? Então, porque como eu trabalhava durante o dia inteiro, e a faculdade à noite me exigia muito também. Então eu tive que prorrogar por mais 2 anos para conseguir terminar em 6. Mas isso me ensinou algo valioso para a vida, que é você ser resistente, resiliente, para você conquistar coisas maiores depois, né? Não desistir na primeira... Sabe, José, eu falo isso para minha família. Eu tenho pesadelos até hoje. Que eu estou indo fazer prova, que eu não estudei o suficiente, que eu não sabia a questão. Até hoje eu tenho pesadelo. Mas E é um momento de estresse, né? Queira não para o aluno. Sim. Você ser cobrado por fazer um exame, uma prova e tudo mais, é bem difícil. Mas foi importante porque me transformou como um homem mesmo, né? Para a vida depois.
Então eu fiquei lá durante 6 anos, terminei a graduação. E eu, na verdade, assim, por que eu escolhi matemática, né? Eu já gostava muito de computação na época. Só que o curso de computação, ele era uma concorrência muito grande comparado com a matemática. Porque eu fiz licenciatura. Eu não fiz nem bacharel, eu fiz licenciatura para ser professor. Como na escola eu gostava muito de matemática, e era a disciplina que eu mais me dava bem, e também gostava de ensinar, eu falei assim, poxa, se não der certo na computação, eu vou ser professor de matemática. Porque professor de matemática é uma profissão regulamentada, você precisa se formar nela para poder exercê-la. E computação não é regulamentado, né? O nosso exemplo, né? Engenheiro, matemático, a gente atua na área de computação e é uma área que recebe muito bem as pessoas nessa área de computação, né? Por isso que eu amo trabalhar com computação, porque abraça todo mundo, em pessoas, inclusive, que não tiveram uma formação né, acadêmica na área, mas que podem, sim, né, através de treinamentos. Tem muitos gênios aí. Eu já recrutei pessoas que hoje estão em destaque no mercado de trabalho. Acho que vou até trazer um deles aqui, um grande amigo também, que eu contratei, estava terminando o colégio, né? Garoto. Que legal. E hoje tá aí empresário, tá voando, né? Voando. E assim, aproveitou as oportunidades que tiveram, né? Que legal. E aí, na época, eu não tinha uma visão empreendedora. Para ser um empreendedor, ter um CNPJ. Eu acho que na época eu fui programado para ser um bom funcionário numa empresa. Eu já almejava, na verdade, trabalhar numa grande Big Tech, mas eu achei que isso ia demorar mais tempo. Quando eu vim para São Paulo, eu comecei a trabalhar aí numa consultoria da Microsoft, numa empresa parceira deles, uma empresa pequena. Mas eu comecei a fazer as provas de certificações, né, naturais ali de Windows, de Exchange na época. Eu também recebi o título da Microsoft na época, que é um título de MVP, que é um título que alguns contribuidores, especialistas, né, contribuem voluntariamente com a Microsoft, fazendo palestras, escrevendo artigos. E foi a oportunidade também que eu tive para ir para os Estados Unidos pela primeira vez. Eu nunca tinha viajado para fora do Brasil, e aí a Microsoft me condecorou com esse título, e aí a gente dividia as contas. Né? Falou assim, olha, Gilson, vai lá nos Estados Unidos, em Redmond, participa do evento com a gente paga a alimentação e o hotel e você paga o voo. Eu falei, poxa, que legal. E foi uma oportunidade legal, né? Eu também só fui andar de avião com 30 anos de idade. Né? Então, eu demorei bastante, né, para ter essa experiência, porque a minha carreira no interior, né, era muito restrito, salário, né, estava ainda começando, e aí começou a decolar, realmente melhorar quando eu vim para São Paulo. E de lá comecei a dar aula no centro de treinamento da Microsoft, que é a K-Solution. Eles me convidaram na época para ser instrutor, e eu trabalhava como terceiro na Microsoft. A Microsoft me convidou como um terceiro e eu dava aula. Então, teve um período da minha vida durante 5 anos que eu trabalhava na Microsoft, segunda a sexta das 8 às 18. Eu dava aula à noite, de segunda a sexta, das 7h30 às 10h30 da noite. E de sábado, o dia inteiro. Então, era puxado. Tanto que era puxado que eu só tinha praticamente o domingo de folga. Né? Eu ficava muito ocupado durante a semana. Só que isso me rendeu um problema de saúde. Eu tive uma herpes zoster. Ah, minha filha teve isso. Já teve? Teve. A evolução do vírus da catapora, né? Exato. E eu senti isso dando aula. O vírus se alocou aqui na minha coluna, ficou uma mancha, e fui para o hospital, não conseguia andar. E aí eu falei assim, não, eu realmente... E como imunidade, né? Uma imunidade muito baixa, senti, falei, não, tem alguma coisa aqui, tô exagerando, né? Aí eu comecei a entender essa questão que todo mundo fala hoje em dia do work-life balance, né? Que você equilibrar um pouquinho. Eu era solteiro também na época, né? Então não tinha filhos, uma pessoa individual ali que tinha mais liberdade de fazer algumas coisas, e a penalidade era só minha, né? Não estava penalizando mais ninguém. Aí decidi, fiquei durante 5 anos, formei muita gente, né? Como professor, instrutor. Inclusive muitos hoje me reconhecem quando encontram comigo em eventos, né, ou quando eu suporto eles em algum projeto. Eu falei, nossa, professor, você deu aula para mim há 10 anos atrás. E foi legal esse marco. E eu era um professor muito exigente também, eu era um instrutor muito exigente. Eu não precisava fazer isso, mas eu levava muito a experiência do campo para a sala de aula, para ser uma aula mais dinâmica, mais produtiva. Eu aplicava uma prova no final e também comprava um livro e dava de presente para os alunos, né? Então a gente criou uma rede de amizade, né? Que eram alunos, hoje são amigos também, e inclusive tenho contato com eles fora, né? Aí fiquei lá, e aí a Microsoft me convidou para ser funcionário, né? Eu, claro, participei do processo seletivo, e
Eu tinha um gap grande também no inglês nessa época, porque o inglês nunca fazia parte da minha vida no interior. Não dava tempo com tudo isso? Né? Não dava tempo e também não usava, né? E a Microsoft, naquela oportunidade, era um processo que exigia você ter um nível intermediário, pelo menos um pouco avançado no idioma, né? Me fiz um investimento de 2 anos numa aula, um treinamento de inglês bem avançado, para me sentir mais seguro para fazer a prova, fazer as entrevistas em inglês. Aí fui aprovado e entrei para o time de serviços. Eu fiquei durante 7 anos e meio na área de suporte da Microsoft. Depois eu migrei, aí eu comecei a planejar uma transição para uma área mais comercial, né, menos técnica. E fui para um time de pré-vendas primeiro, para a área de cibersegurança. A Microsoft ela tem, né, hoje se tornou uma das maiores empresas de cibersegurança no mundo, né, são bilhões investidos. E aí como a gente começou a entregar soluções que fortaleciam a segurança da suíte de produtividade, né, que é o Office 365. E depois eu fui para o time de arquitetos de Azure. Né, a gente lançou a região sul do Brasil do nosso data center no interior de São Paulo. Começamos a expandir os negócios e eu virei arquiteto para o mercado financeiro. Eu fiquei 2 anos e meio apoiando, né, os vendedores a fazer arquitetura e projetar grandes soluções no Azure. E aí decidi voltar, repensar a carreira de novo e aí mudei para a área comercial. Né? Hoje eu sou especialista de cloud na Microsoft. Né? Arquitetos trabalham comigo, juntos a gente desenha soluções de transformação digital para os clientes. Né? E agora e aí teve uma oportunidade também de escrever livros, né? É verdade. Em 2018, eu sempre gostei muito de escrever, apesar de ser de exatas, sempre admirei muito a escrita. Aí decidi fazer um livro de Windows Server, 2016, eu lancei em 2018. E aí, uma curiosidade, né? Foi um livro de publicação independente, porque eu tive dificuldade de editoras na época, e descobri um serviço da Amazon, que é o Kindle Direct Publishing, você deve conhecer. Conheço. E aí eu decidi fazer, eu fiz o manuscrito, convidei uma amiga, né, contratei ela para fazer a revisão ortográfica, contratei uma empresa nos Estados Unidos, que na verdade é uma empresa de freelancers, são profissionais liberais que prestam seu serviço para prestar serviços digitais. Aí teve um indiano que fez a capa do meu livro e teve uma americana que fez a diagramação. Eles me mandaram o documento, eu fiz o upload lá na plataforma e comercializei a versão digital, depois eles lançaram a versão de capa impressa. Então, o livro hoje é um book as a service. Não tem estoque. A pessoa que tem interesse vai lá. Pede, eles imprimem. Eles imprimem. Ainda não é impresso no Brasil, é impresso nos Estados Unidos. Então, tem uma semana de espera para poder chegar até aqui, né? E tem uma dificuldade ainda também do frete, né? Porque o frete ainda é caro, né, para chegar no Brasil. E aí, passou 2 anos, eu escrevi um livro de Azure, com outros 4 amigos que trabalhavam comigo na Microsoft. Eu distribuí ali foi uma espécie de gerente de programa, né, gerente de produto, e contribuí, porque muitos gostariam de escrever um livro, me procuraram, só que nenhum deles tiveram oportunidade ainda ou a disciplina, porque tem que ter uma disciplina muito grande de tempo para você gerir o seu trabalho e a escrita. E aí escrevi o livro, foi um sucesso. É um livro de arquitetura bem definida no Azure, né? Então, esse livro, apesar de focado no Azure, ele é mais agnóstico, que outras dúvidas também pode aplicar os conceitos que a gente ensina nele. E de arquitetura. É de arquitetura. Então, é um nível mais para arquiteto e tomadores de decisões. Então, a gente fala muito sobre padrões, né, que são os partners de cloud. Tem o módulo de cibersegurança, que é o foco da conversa de hoje, né, segurança em nuvem. A parte de armazenamento de dados, né, Big Data, inteligência artificial, também tem um módulo lá. É bem abrangente. Estou trabalhando na revisão dele muito agora, bom. A gente deve lançar em breve. Vamos lançar aqui, vamos marcar para a gente fazer um podcast para falar dele. Acho que é legal, e depois a gente pode disparar aí para nossa comunidade aí o livro. Legal. Show, muito obrigado aí, Gilson, pela tua história, parabéns pela tua trajetória aí. Como sempre, né? A gente aqui falando com várias pessoas, a gente vê, não, como falam os americanos, né? There is no free lunch, né? Não tem almoço grátis, né? Todo sucesso ele é precedido de grande esforço, né? Não adianta. Isso no esporte, na vida profissional, quer dizer, ganhar a vida fácil e se formar e querer ser diretor de empresa é algo lúdico que de fato não acontece, né? Falando agora sobre o aspecto de nuvem, né, que é tua grande especialidade hoje, né? Você tem várias especialidades, mas
hoje é onde você está tendo o seu maior foco de trabalho. Me conta um pouco esse momento que tá o mercado, né, em geral. A gente viu um boom contando um pouco da história, você viveu isso, né? Os grandes mainframes fizeram lá o tal do downsize, né? Perfeito. Então criou-se a microinformática, as empresas criando os seus CPDs, né? Criando seus data centers, investindo um dinheiro grande e depois contingenciando isso em mais de um lugar, toda a parte de continuidade de negócio, depois virtualização, né? Quer dizer, não tinha mais aquele monte de servidores, aí foi sendo fazendo a consolidação disso em máquinas virtuais, né? E o volume de servidores aumentando cada vez mais. Não é incomum hoje, Gilson, você sabe disso, você encontrar empresas que têm mais servidores do que profissionais, do que funcionários, né? Quer dizer, tem mais servidores do que desktops, né? Você fala, às vezes eu conversando com empresas, bizarro isso, né? Como é que pode ter mais servidores do que próprios funcionários, né? E aí surgiu a nuvem, né? Que veio resolver alguns problemas das empresas, né? Na tua visão, como está esse momento? Quer dizer, as empresas estão indo ainda? Tem gente voltando? Isso é algo que você, como Microsoft, aí, em termos dos planejamentos estratégicos, vocês têm uma visão de médio e longo prazo. Como é esse cenário hoje? Legal. Bom, esse assunto é o assunto que a gente está em pauta das conversas com clientes toda hora. E é interessante, ontem, por exemplo, teve um evento na Microsoft, a gente estava conversando com alguns clientes, e é interessante ver como alguns já estão muito avançados na adoção de nuvem. Eles quebraram ou literalmente cortaram o mato alto, foram early adopters, encararam, tiraram o medo da frente, e outros ainda estão receosos e têm uma cultura ainda de querer ver o seu rack, os seus servidores, os seus suítes. Isso é muito brasileiro, né? Que tem aquela questão do apego. Do apego à propriedade. Do apego à propriedade, E também está muito relacionado à questão da sensação falsa de segurança. De você estar próximo e você poder ir lá desligar, fazer uma manutenção, quando você não tem mais essa possibilidade, né? Isso é até uma curiosidade, os provedores de nuvem pública não permitem que os seus clientes visitem os data centers. Alguns clientes me perguntam, poxa, eu gostaria de visitá-los, de ver como é que é, né? E não pode, porque é uma questão de sigilo, e você, como cliente de um provedor de nuvem, não gostaria que o seu concorrente ou outra empresa estivesse visitando fisicamente um lugar onde os seus dados estão. Então é um lugar muito restrito, seguro, mas tem ainda um trabalho de convencimento muito grande para os gestores, né, os tomadores de decisões, CTOs, que é quebrar essa barreira. As empresas que já quebraram essa curva já levaram a maioria os seus servidores para a cloud e agora estão no processo já de otimização de custo. Isso é algo importante, porque se deixar de trabalhar no modelo CAPEX, né, que é despesa de capital, e passar a ter um modelo para OPEX, é uma mudança grande na empresa, principalmente no fluxo de caixa e para a parte contábil e financeira. Quais são os maiores resistentes em relação a isso? Muitas vezes é o time de finanças, porque quando você compra um equipamento, finanças precisa aprovar. Então, a maioria dos CFOs ele tem o controle se vai comprar ou não. Está na mão deles essa decisão. A cloud é por uso. Uma vez que você adota, você não está comprando nada físico. Você está alugando um espaço de um data center de terceiro e você provisiona aquilo em minutos ou segundos. Ontem, na reunião, um cliente falou assim, Gilson, a gente tentou comprar equipamentos e servidores da Dell e o prazo era de 3, 4 meses. E tem países da América Latina que eles nem entregam mais. Inclusive, ele deu o exemplo da Argentina. Ele falou, olha, tentei comprar um equipamento e estava um banner lá falando que eles não entregavam na Argentina. Aí por questões, né, talvez mercado econômico, financeiro, né, ou logístico. E aí ele tomou a decisão de fazer essa movimentação, né, de levar, e liberou espaço físico. Né? No caso, ele estava instalado numa região cara, né, de São Paulo, conseguiu liberar o data center, que pessoas pudessem trabalhar ali. Então, ao invés de alugar um novo andar, que seria um custo alto para a empresa, eles colocaram mais pessoas para trabalhar ali. Então, acho que sim, tem que focar no negócio da empresa, né, e não ficar apegado
aos ativos. Aos ativos ali. O maior ativo da empresa é a informação, né? Informação. Não é mais a questão do hardware, né? Do software, essa coisa toda. E também pode crescer e diminuir à medida que as coisas vão indo. Essa é a grande facilidade, né? E qual é a visão da Microsoft em relação a esse futuro? Assim, em termos de crescimento, o que se imagina aí para 5, 10 anos esse mercado? Bom, a Microsoft ela tem várias nuvens, na verdade. O pessoal lembra muito de uma única nuvem, que é o Azure. Mas é bom lembrar que a Microsoft ela tem a nuvem baseada em software como serviço, né, que é o Microsoft 365. Então, ali engloba o Windows, a suíte de segurança e também a parte de produtividade, né, do Office e do OneDrive, né, que já é algo comum, as pessoas físicas já estão utilizando, né? Isso não é muito comum. Até as pessoas físicas, né, podem contratar. A maioria, né? Hoje tem uma assinatura, inclusive, que você paga e você pode compartilhar. Eu tenho isso na minha família, eu tenho. Para 5 membros da sua família, né, para sua esposa, para seus filhos. Então já é algo bem disseminado. A gente tem o Microsoft Azure, que é ali onde a gente faz a grande transformação de migração de data centers, especialmente de clientes. E a gente tem também o Power Platform, onde estão as nossas soluções de CRM, e de relacionamento do cliente, a parte de low code, no code, que está muito em alta agora, né? Empoderar ali o funcionário para ele não precisar codificar como um desenvolvedor, mas que ele possa, através de uma ferramenta, conseguir desenvolver aplicações de negócio departamentais, né? Sem precisar, mais rápido, mais produtivo, né? Controle de estoque, gestão de expense report, por exemplo. Né? Dá mais poder do que simplesmente a planilha, né? Que normalmente o pessoal faz, né? Usar lá a planilha, o Excel para... E tem outras duas grandes, que é o GitHub. É o GitHub, é verdade, da Microsoft. A Microsoft comprou o GitHub, se não me engano, há 6, 5 anos atrás. E a maioria esquece que a Microsoft comprou o GitHub, né? E a Microsoft investiu muito agora na plataforma. E a gente tem modernizado o modelo ágil de desenvolvimento de software nas empresas. Né? Sai daquele modelo tradicional para o modelo de esteiras, né? Que hoje se fala aí de entrega contínua de código. A gente acabou de lançar agora, inclusive, o Copilot do GitHub. Então, o desenvolvedor de software hoje, Mario, ele pode pedir ajuda para uma inteligência artificial para codar junto com ele. Que show! É muito legal. Eu recomendo vocês pesquisarem um pouco isso. A gente tem vídeos públicos já. Então, imagine você estar com a IDE ali do Visual Studio Code codando e você quer fazer uma query no banco, fazer uma consulta numa API. Você pede uma ajuda e aí abre uma área, um chatzinho e fala, olha, entendi o que você quer. Ele já faz um exemplo de código. Olha, está aqui. Então, mude as variáveis e faça a ajuda. E ele também faz a engenharia reversa. Então, imagina que uma empresa comprou outra empresa, o desenvolvedor pegou um código que ele não conhece. Então, ele pode marcar o código e pedir para o Copilot e falar assim, Copilot, o que esse código está fazendo? Aí, em linguagem natural, ele explica e você pode colocar isso como comentário no código. Meu, que show para fazer documentações. Exato. Putz, então, até um meme que lançaram agora sobre a documentação, né? E aí falava lá do ChatGPT, do Copilot e a parte da pessoa que faz a documentação se afogando lá, numa brincadeira que algumas profissões, né, vão diminuir a relevância dela por causa da AI. É que hoje existe um gargalo, né? Eu só vejo, a gente acompanha muito esses movimentos, principalmente agora com também, né, a área de segurança, com questão de código seguro, que é um movimento forte que está acontecendo. A quantidade de desenvolvedores que uma empresa tem, assim, é absurda, né? Então, você tem empresas que têm, 5 mil funcionários, 3 mil é desenvolvedor, né? Então, assim, absurdo a quantidade de desenvolvedores que consome, né? E não dá conta da velocidade que o negócio está pedindo, né? O negócio está pedindo coisas mais rápidas, né? Desenvolvimento mais rápido. Então, acho que isso vai ajudar. Eu não acredito que vai tirar trabalho, mas essas pessoas vão conseguir produzir mais, né? Da mesma forma como a Revolução Industrial, quando veio as máquinas, né? Tirou as pessoas do trabalho manual e foram operar máquinas, né? Exato. Então, acho que vão, que a gente chama, né, empregos de melhor qualidade em questão de produtividade. Com relação, voltando aí para a cloud, né? Quais seriam os grandes desafios das empresas com relação à adoção da cloud?
da cloud quando se fala em segurança? Quais são os principais desafios, receios? Enfim, que eu acho que existe esse ponto importante aí, né? Não, sem dúvida. O principal desafio é como fazer o movimento de transformação para a nuvem. Então, primeiro, no Brasil, está bem servido em relação a provedores de nuvem, né? Hoje, os grandes players principais já estão disponíveis no Brasil. Todos eles têm pelo menos já uma região com 3 zonas de disponibilidade. A Microsoft hoje, de todas, é a única que tem 2 regiões. A gente tem uma região no Brasil com 3 zonas e uma região de Disaster Recovery no Rio de Janeiro. Então, para projetos de Disaster Recovery, a gente tem essa opção. A área financeira é muito regulamentada, né? Normalmente você precisa que seus dados estejam em território brasileiro, né? A gente consegue atender dessa forma. Mas alguns receios, primeiro é o legado. Empresas que ainda usam aplicações, cliente-servidor, que foi desenvolvida lá em Delphi, foi desenvolvida lá em Visual Basic, é uma aplicação que aí às vezes não tem o código-fonte dela mais, ela se perdeu, mas ela é importante para o negócio da empresa, ela não consegue viver sem aquela aplicação. E a gente sabe que o modelo de infraestrutura como serviço é o modelo mais rápido de você mover para a nuvem. E basicamente é você migrar uma máquina virtual que normalmente já roda, né, no Hyper-V ou no VMware ou no servidor físico para cloud. Tem soluções, inclusive, que já replicam a instância fazendo essa conversão. Só que o custo disso é maior. Claro, você tem os ganhos, porque você não tem mais o ativo do data center para sustentar, mas ainda é uma máquina virtual, que ainda você precisa fazer o backup dela, que você precisa instalar o seu antivírus, né, a retenção. Então, a preocupação com o custo disso é um desafio. Modernizar é mais oneroso em relação ao tempo que você precisa, porque você precisa mexer em código. Então, algumas empresas esperam um pouco mais para não levar para IaaS, mas levar como plataforma. E aí tem um gap também de conhecimento, né? Os grandes provedores de nuvem, o que eles fazem? Eles capacitam o funcionário dos seus clientes para que eles possam fazer essa transformação. Né? Então, tem uma resistência ali, um conhecimento que precisa ser quebrado. A parte de governança também pega muito, porque às vezes você precisa de um terceiro para poder fazer esse trabalho, você precisa sustentar esse ambiente depois na nuvem, né? E a segurança também é um fator. Ainda tem pessoas que acreditam que a nuvem é mais insegura do que o ambiente on-premise. De novo, aquela mentalidade de que se está próximo de mim é mais seguro. Consigo ver, né? Puxa, está ali, consigo fazer. E qual que é o problema que eu vejo? Levar a transformação, migrar o seu data center para a nuvem, mas com a cabeça do on-premises. Você não faz gestão de segurança na nuvem como você faz on-premise. Não tem perímetro, né? Não existe perímetro. Né? Tanto que o conceito de confiança zero, que foi criado lá pela Forest Group em 2010, que eu particularmente gosto muito desse modelo, mas ele é um pouco utópico para algumas empresas pensar que aquilo ali pode ser uma realidade. Então, algumas coisas, por exemplo, de VPN, condições de VPN client to site, o Zero Trust Network é contra a VPN. E se a empresa está adotando o VPN ainda, ela está indo contra o modelo de Zero Trust. Conceito de perímetro. Na faculdade, nos cursos de rede de computadores, a gente aprendeu a vida inteira. Era isso, né? Rede local, perímetro, internet. Firewall entre eles. Isso não se aplica hoje no dia de hoje. O famoso Bastion Host, né? O famoso Bastion Host, DMZ. Esse pessoal nem sabe, acho que é isso. Que veio, inclusive, do mundo militar. Né? Que eram aqueles perímetros ali, onde tinha cavado aqueles buracos, tinha aqueles sacos de areia, os soldados ficavam ali, onde que era inseguro. E hoje não faz sentido, porque as maiores ameaças, né, como você bem sabe, elas são internas a maioria das vezes. Então, você abrir mão de uma segurança baseada em perímetro é você correr hoje um grande risco. Inclusive, nós, como colaboradores, né, eu não como especialista, a gente já adota esse modelo na Microsoft, que eu acho admirável, é o que a gente tenta realmente vender a ideia para os clientes utilizarem. Então, o conceito de gestão de identidade, que é a parte mais importante que existe hoje, o segundo fator de autenticação, que algumas empresas ainda não adotaram, né? Então, eu já uso o MFA, né, no meu mundo pessoal, né? Uso um cofre de senha para proteger as minhas credenciais, né? E também levo essa cultura para dentro da empresa e servir como exemplo para os clientes, né? Então, em geral, assim, essa mudança, né? Falta de conhecimento, medo realmente dessa transformação. As pessoas também acreditam que vão perder
a autonomia e até o emprego, pelo fato de não ficar mexendo mais em equipamento físico. E eu aí é um alerta mesmo, né? Eu acho que é uma provocação para o bem, para os profissionais, que não se pegarem a isso. Não dá para ir contra a maré. A nuvem é uma realidade já, não tem como você ficar preso a ficar gerenciando equipamentos, né? Quem vai fazer essa função são pouquíssimas pessoas que vão trabalhar onde? No data center desses grandes provedores de nuvem. E eu já tive uma experiência de visitar o data center da Microsoft nos Estados Unidos e é impressionante a quantidade mínima de pessoas que tem para operar um data center gigantesco, porque tudo é baseado em software, Dario. Então é o data center definido por software, né? Tanto que o livro que eu escrevi vai nessa linha, é você não ficar preso ao equipamento físico, utilizar a virtualização em todos os níveis, né? Desde a camada de rede, servidores e armazenamento de dados. E é tudo programável, né? O data center de nuvem, popularmente é conhecido como data center programável, que cada vez menos pessoas vão precisar fazer a intervenção ali, e o software vai controlar tudo. Então pensa num Lego, você vai montando as casinhas, né? Os containers ali com os equipamentos vão se conectando, e o Fabric, né? A gente chama isso de Fabric no data center, que ele vai fazendo toda essa parte de provisionamento, gestão dos tenants. Eu costumo dar exemplo didático para quem não conhece nuvem, é como se fosse esse prédio. O prédio é o data center e os apartamentos são os inquilinos, que é a tradução literal de tenant. E cada tenant paga o quê? O condomínio, para ele sustentar o todo. Então, um condomínio como esse é o exemplo melhor que existe para computação em nuvem pública, que você usa um espacinho daquele ambiente, todo mundo paga condomínio, que é a assinatura da cloud, que vai sustentar a parte do ambiente, né? Então, refrigeração, energia elétrica e tudo mais. E, claro, né? O provedor de nuvem tem o lucro dele ali também. Né? Como você vê em termos de, por exemplo, os fabricantes de hardware, desses grandes servidores e tudo mais? A gente tem uma economia de escala, né? Que faz com que esse mercado tenha preços mais atrativos desses equipamentos. Consolidando isso em nuvem, como que você percebe isso? Isso é algo que você acha que vai ter algum problema em termos de valor e custo de equipamento? Legal. Assim, normalmente quando você compra o ativo, você está restrito a poucos fornecedores hoje, né? Então, vou pegar um exemplo aqui da Lenovo, talvez a Dell, né? HP, são empresas grandes, né? Clássicas ali de entregar equipamento. Estão instalados numa região. Né? Bem específico naquela região, aí tem o prazo da entrega e tudo mais. O que está acontecendo é que esses fornecedores de hardware, os maiores clientes agora deles não é o consumidor final, são os grandes provedores de nuvem. Então a Oracle, a AWS, o Google, a Alibaba, a DigitalOcean, a Microsoft compram em escala esses equipamentos, mas não especificamente para um fornecedor. Isso que é interessante, porque um data center definido por software, ele é agnóstico ao tipo de hardware. Então, o que nós fazemos, os grandes produtores não fazem, é mandar uma RFP para o mercado com as características. Tanto que quando esses fornecedores fornecem o equipamento, eles não vêm com o logo da empresa. Não aparece lá, ele vem totalmente... white label. White label. Então, olha, isso aqui que você precisou, toma aqui as especificações. E os provedores não compram 10 servidores, eles compram milhões, milhares. Eles compram containers, né? Literalmente containers mesmo, né? Que do lado esquerdo tem os servidores e do lado direito tem a parte de armazenamento de dados, que nós usamos hiperconvergência, que é muito conhecido hoje lá no Lumen On-Prime, então a VM, o Hyper-V e a Nutanix já fazem isso on-premise, né? E a gente adotou esse modelo para a nuvem. Claro que cada provedor utiliza um hypervisor diferente, mas o conceito por trás de hiperconvergência é muito forte. Muito bom. Falando em termos de segurança, né, a gente tem componentes tanto em nuvem quanto estão acostumados em premises, né? Você comentou algumas coisas aqui. Então, em nuvem, vai precisar colocar um faro que pode ser em nuvem, obviamente contratado de algum provedor de nuvem, né? Vai precisar do antivírus, vai precisar de tudo. Como é que você vê esse mercado assim, de itens de segurança que precisa ser implementado também em nuvem? Legal. Qual é a tua visão disso? Bacana. Tem alguns conceitos de segurança que eles se aplicam, já são bem antigos e tradicionais, e que se aplicam ainda na nuvem também, claro, né? Mas a grande mudança é que você hoje não compra mais uma licença para você instalar
o seu serviço, ou de uma licença de antivírus, tudo virou uma assinatura. Então, o modelo de implementação. Mas baseado em segurança, a famosa tríade lá, né, de confidencialidade, integridade e alta disponibilidade, se aplica muito na nuvem também. A criptografia em trânsito, principalmente, estão utilizando certificados digitais. A nuvem tem um poder muito grande em relação à gestão de chaves de criptografia. Os grandes fornecem cofres baseados em software e cofres, inclusive, físicos. Os HSMs, os famosos HSMs. Os HSM pode ser um HSM dedicado ou um HSM compartilhado, onde você pode colocar os seus segredos. Que é o Vault, né? Que é o Vault, o famoso Vault. Que principalmente o mercado financeiro utiliza muito isso, né? Dá para fazer essa transformação. Antivírus é algo importante, né? Mas quando você utiliza a infraestrutura como serviço, porque se você roda uma VM, roda um sistema operacional. Sim. Né? Aí o sistema operacional precisa ter o antivírus, que já não é mais o antivírus tradicional baseado em assinatura, já é o EDR, que é baseado em comportamento. Então é uma mudança grande de você fazer a instalação. E o legal, que principalmente os EDRs agora em servidores, ele deixou de ser por máquinas protegidas. Ele pode ser contratado por horas. Então, se a máquina está ligada, a máquina está protegida, o EDR. Então, se você desliga aquela máquina, você para de ser bilado, né? Para de ser cobrado por isso. É diferente pensando na perspectiva de um EDR, sim, porque é por hora, né? Ou por minuto, né? Isso se aplica também para o ambiente híbrido, Dario. Porque os antivírus hoje pode proteger ativos, máquinas físicas ou virtuais, no on-premises, em outra nuvem também. Então, você tem uma gestão. A gente tem uma solução muito interessante também, aqui é uma dica, que é a parte de gestão de patches. O famoso WSUS da Microsoft, que é muito largamente utilizado, ele faz gestão de patch somente para servidores Windows. E a gente tem uma solução de um WSUS como serviço, que é como se fosse uma gestão de patch na nuvem, onde você instala um agente nas máquinas e você tem uma console para fazer toda essa gestão. E principalmente agora com o ataque de ransomware, que infelizmente está muito em alta, né? Só existe uma solução para se proteger contra ransomware, que é o famoso EVL Backup Restore. Né? Não existe outra alternativa. Claro, depois que o evento aconteceu, você precisa garantir que o seu restore esteja íntegro. E aí, acho que a nuvem ela facilita esse processo de restauração, né? Porque os grandes provedores têm um backup como serviço. Então, você consegue fazer o backup dessas máquinas, salvar no cofre, tem os pontos de restauração ao longo do tempo, onde você pode reverter essas máquinas, né? E a parte de identidade, né? Acho que vale a pena, de novo, sempre frisar. A gente teve casos já de incidentes, por exemplo, de um funcionário que saiu, a conta dele não foi revogada, depois ele acessou o ambiente e acabou provisionando serviços ali para, por exemplo, minerar bitcoins dentro de uma cloud, feriu a empresa financeiramente, outros mais maliciosos que poderiam lá remover mesmo as instâncias nos bancos de dados. Então, esse processo de seleção, principalmente das pessoas, para a cibersegurança, está sendo muito mais rigoroso para você contratar a ética do profissional, não só os talentos técnicos dele, porque grandes poderes, né, vêm grandes responsabilidades. Verdade. Então, tem que ter esse cuidado. Então, uma coisa que eu tenho percebido, e você como veio da origem de arquitetura, né, e está hoje ainda montando isso com a sua equipe, a gente vê, às vezes, ambientes em nuvem onde a empresa tira lá, por exemplo, o servidor de arquivo de dentro de premises, né, dentro da empresa, e coloca isso em nuvem. Cria uma VPN e coloca lá praticamente todo o broadcast através dessa VPN, então o funcionário estaria como se o servidor continuasse ainda no mesmo segmento de rede, praticamente isso. Isso quando tem um ataque lateral, que a gente sempre normalmente vê isso, quer dizer, o ransomware normalmente não chega no servidor primeiro, ele chegou em algum usuário, né? E a arquitetura continuou do mesmo jeito, quer dizer, isso chegou na nuvem da mesma forma. E aí a pergunta é, mas está na nuvem, não está aqui dentro, como é que foi contaminado, né? Bem lembrado. Qual é a estratégia que vocês têm usado, ou se tem alguma saída para orientar aí o pessoal que está adotando nuvem? E está usando servidores em nuvem, criando VPNs e colocando o servidor como se estivesse dentro de casa. Quer dizer, o problema fica o mesmo, exato, né? Com a perspectiva de segurança. Não, né? Excelente, ótima pergunta. Primeiro, uma concepção equivocada que você migrar para a nuvem é o suficiente.
migrei para a nuvem, a responsabilidade não é mais minha. É de alguém, né? É do provedor. Né? A máquina não está mais comigo, está com o provedor. Então eu não preciso fazer mais nada. Isso é um grande equívoco, um grande erro pensar dessa forma. Tanto que existe aquela matriz famosa de responsabilidade de nuvem, que fala exatamente onde você está, se você usa IaaS, PaaS ou SaaS, e seu on-premise. Quanto mais on-premise, IaaS, PaaS e SaaS, a sua responsabilidade vai diminuindo e a do provedor vai aumentando. Mas tem uma coisa que é sempre a responsabilidade do cliente, que é o dado. É proteger o dado. Né? A infraestrutura, a Microsoft acaba cuidando mais, os grandes provedores, mas o dado é sempre a responsabilidade. Isso é importante porque numa questão judicial, uma briga judicial de um vazamento, os provedores estão mais protegidos em relação a uma disputa. Os clientes não leem o SLA, o contrato, e tem que tomar cuidado, porque só vai descobrir as dificuldades na hora ali, que é o seu problema. Mas respondendo ao file server, primeiro, eu nunca recomendo um cliente migrar um file server tradicional as is. Não faz o mínimo sentido você pegar uma máquina virtual Windows lá com compartilhamento de rede e mover simplesmente para a nuvem. Porque mas tem, você viu, bastante, viu? Tem. Não, é um grande erro, né? Até se vocês já fizeram isso, avaliem vocês modernizarem. Porque é o que você está mudando o problema de lugar. Você simplesmente está tirando o problema seu que está on-prime e levando ele. A WannaCry, você vai lembrar que foi uma vulnerabilidade do protocolo SMB, né? O CIF da Microsoft, que a Microsoft há 6 meses atrás lançou o fix. As empresas que atualizaram não tiveram nenhum problema e as que não atualizaram tiveram um incidente. E também por que não faz sentido você fazer esse movimento? Primeiro, a performance. Quando você acessa o servidor de arquivos, né, você precisa estar numa rede de baixa latência e de alto throughput, porque você está acessando arquivos ali, né, num barramento de alta velocidade. Uma VPN não vai permitir fazer isso. A VPN depende da internet e você tem uma latência alta. Então a experiência do usuário vai ficar muito ruim. Né? E o outro é o custo. Porque os provedores de nuvem, ele tem uma franquia gratuita de Data Transfer Out, que é o tráfego de saída do data center. Quando acaba aquela franquia no mês, começa a cobrar. Normalmente, os grandes provedores de nuvem têm uma franquia de 100 megabits por mês. Quando estoura esse limite, você vai ver na fatura do mês seguinte. Então, quando o usuário faz o download de um arquivo, imagina um vídeo, um MP4, né, um arquivo do CAD grande, o usuário baixar ali, a lupinha vai aparecer, vai demorar para carregar, o usuário vai ficar extremamente irritado e você vai pagar muito mais caro por isso. Então, o servidor de arquivo não faz sentido. Né? Os projetos que eu tenho apoiado têm sugerido migrar isso como plataforma, como SaaS, né? Um exemplo aí da Microsoft. OneDrive, SharePoint, né? Online, que são as melhores soluções para isso. E também são muito mais seguros em relação à proteção contra ataque de ransomware. Porque, se a gente pensar bem, Dario, o que o ransomware vai em busca? A maioria dos casos no passado, criptografar o sistema operacional. Sim. Tanto que ficou famoso aquele bannerzinho, né, das máquinas do Windows que foram criptografadas e apareceu ali o resgate para pagamento em Bitcoin. Né? Se você não tem o sistema operacional por trás, você não consegue fazer o acesso, né? Porque ele não chega no sistema operacional. Não chega, né? Ele está numa camada muito abaixo disso, né? Então, é muito mais difícil. Mas a gente vê, de novo, é o arquiteto, o cara de TI que pensa como on-premises levando para o data center, né? Público. Então, não faz sentido, né? Você usar o data center público de nuvem como um data center on-premises. Né? Tem que mudar todo o Você não está modernizando nada, na verdade. Né? Mas na verdade tem que colocar os serviços disponíveis para a empresa, né? Muda completamente. Né? A própria aplicação vira um conceito de SaaS para a empresa, né? Quer dizer, mesmo você colocando, instalando. E também a gente vê muito, viu, Gilson, assim, nas nossas andanças aí, olhando arquiteturas para tentar colocar segurança nesses ambientes, muita facilidade do pessoal do desenvolvimento, também até mesmo algum tipo de usuário com privilégio, ter acessos à máquina de produção de uma forma muito lisa, sabe? Tipo, o cara está aqui, ele já consegue acessar o servidor de produção muito rápido, né? Tipo assim, mesmo colocando até o conceito, por exemplo, Zero Trust, né? Que nem todo mundo precisa enxergar tudo, né? Incluindo o cloud, né? E a gente vê muito isso, né? Quer dizer, a empresa ela coloca tudo num único barramento ali
todo mundo enxerga tudo e controla os acessos por famoso usuário e senha que não tem MFA. Exato. Então, esse tipo de coisa que você acho que colocou muito bem, né? Quer dizer, com a autenticação forte, eu acho que eu colocaria dentro dessa arquitetura o menor privilégio possível, né? O least privilégio, que é um negócio que estuda para certificações vai entender bem o que ele está falando, né? Que reduzir esse assunto. E qual é o seu futuro, Gilson, nesse sentido? O que a gente pode esperar de futuro, tanto do ponto de vista de segurança para estudo, e para onde vai essa questão de nuvem? Legal. Bom, algumas coisas novas que, na verdade, já existe, só que as empresas ainda não adotaram. Eu acho que primeiro tem que fazer o arroz com feijão. Não, às vezes não dá para pensar em coisa muito moderna, né? Adotar o buzzword que todo mundo fala, né? Ir na onda, sendo que você não está fazendo o mínimo, né? Então, respeitar as fases de transformação. Acho que em termos de segurança, vamos pensar na identidade, de novo, né? Nesse ponto. A Microsoft, com outros grandes players de mercado, se uniram e criaram um consórcio chamado FIDO2. E o que eles estão fazendo? Estão fazendo um trabalho intenso para que, no futuro, apesar de já possível hoje no dia, vou dar um exemplo meu, de remover a senha do usuário, que é o famoso passwordless. É você não precisar mais de senha, porque a senha é o ativo mais frágil do processo. Com nós humanos queremos conveniência. Nós queremos lembrar da senha. Se você lembra da sua senha, a sua senha é fraca. Por isso que a gente tem recomendado adotar algumas abordagens, né, de não precisar usar a senha. Então, eu vou dar um exemplo da experiência que a gente tem na Microsoft, que alguns clientes já podem adotar também. O Windows, as versões mais novas, né, o 11 e o 10, já vem com o sensor de biometria, fingerprint nas máquinas e reconhecimento facial. Então, você pode fazer o login no Windows com reconhecimento do seu rosto ou colocando o dedinho ali no sensor. Ou máquinas antigas que não tem nenhum nem outro, você pode utilizar o PIN, que é o Personal Identification Number, que é um código que é muito mais seguro que uma senha, porque a senha, quando é vazada, a pessoa pode acessar o sistema no seu nome. E o PIN, ele não consegue fazer isso, porque o PIN é um ativo que está fixado na máquina, né, no chip TPM ali da máquina. Então, para você usar o PIN, você precisa roubar também a máquina da pessoa. Então, ele é muito mais seguro. O outro importante é utilizar aquele hard tokens, que está em alta agora, né? Por exemplo, da YubiKey, que é bem conhecido, que foi popularmente usado muito para uso pessoal, para proteger contas do Hotmail.com. Eu cheguei a usar. Do Gmail. Chegou? Cheguei a tinha. Eu uso ela, né? Até hoje, e agora estou usando o modo corporativo, mas sempre usei já. Então, uso um par de chaves, que é importante você ter. Sim. Eu tenho um cofre, na verdade, um cofre físico, né? Que eu armazeno as minhas credenciais digitais. E dentro do mundo digital, eu tenho a senha do cofre físico, para que não ficar dependendo só de um modelo para o outro, né? Para proteger como um todo. A inteligência artificial também agora está muito em alta. Acho que está tão em evidência agora o ChatGPT-4, né? Que foi lançado pela OpenAI, e a Microsoft é a maior investidora da OpenAI, né? Foram 10 bilhões de dólares investidos agora na segunda investimento e capital. E a gente está incorporando isso agora nas nossas soluções para transformar a vida das pessoas mais simples, né? Você pedir em linguagem natural ali para poder proteger ou para poder desenvolver um conteúdo. O ChatGPT agora, né, além daquela conversação de texto, que é muito rica, agora você pode produzir imagens. Eu já vi isso aí. E agora vídeos também. E cibersegurança precisa envolver dados, né? Cibersegurança é dados. Você coletar logs, informações e processar aquilo ali. Então, os dados que veio do mundo lá de Big Data, o profissional de segurança que domina a parte de Business Intelligence, Dashboard, né, no sistema analítico do dado, vai sair na frente. E tem uma preocupação também... Isso é verdade, porque eu, por exemplo, estou fazendo um mestrado na área de Business Intelligence. Enveredei para essa área, porque eu sei que é o futuro. E faz todo sentido, né? Eu também tenho deixado um pouco a parte mais tradicional de infra ali e tal, de cloud tradicional, para ir para dados, porque é onde está a inteligência, onde está o negócio, a tomada de decisão, né? E é interessante, ontem falando com um cliente, ele falou: Gilson, depois que eu fiz a migração do data center para a nuvem, aí eu tive que desligar os sysadmins tradicionais ou convidá-los para eles modernizarem a carreira deles.
E ele falou, eu tenho 50 vagas de Data Science hoje, só que eu não consigo contratar, porque é uma área de especialidade, né? Uhum. E a gente transformou a carreira das pessoas para dados, é onde tem valor, né? E é importante. Ele mostrou inclusive o dashboard do Power BI, mostrando de uma maneira bem profissional para os executivos da empresa, baseado inclusive em telemetria e como o usuário acessa, baseado em logs, dava uma previsão já para o RH se aquele funcionário ia ser demitido ou ele ia sair da empresa, baseado no comportamento de acesso das aplicações. Ele conseguiu anteceder, né, fez uma predição do futuro baseado em dados. E tudo baseado em cibersegurança. Ele coletou os logs, colocou no CIEM, pegou aquele dado cru, mastigou e gerou um relatório bonito. E aí começou a enriquecer, né, o RH ali. E depois começaram a estudar e identificaram que realmente aquilo era real. E tinha uma tendência a acontecer, né? E agora, para fechar, acho que a parte de computação quântica. Acho que computação quântica, a Microsoft também tem solução para isso. Que, claro, existe uma ameaça em relação à quebra de criptografia, porque a computação quântica ela não usa o modelo binário, ela utiliza o modelo de sobreposição de bits, né? Tanto que a gente usa lá o qubits para fazer processamento. A área de computação quântica é muito usado ainda de maneira acadêmica e para análise científica, mas tem empresas agora começando a adotar. Na verdade, a computação quântica vai ser consumida como um serviço, né? Não vai existir um software ou um hardware que você vai colocar no seu ambiente, né? Você vai pagar pelas transações e processar. Mas o poder que ele tem para buscar a cura de um câncer, buscar a cura de uma enfermidade, é muito poderosa. Então, a gente está bastante animado em relação à computação quântica nesse aspecto, mas como toda tecnologia, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Então, a criptografia ela está aumentando também, né, a segurança, exatamente porque ela não fique frágil, porque a computação quântica ela pode, sim, ser usada para o mal, para quebrar rapidamente, né, e acessar. A gente teve casos, né, de cifragem bastante antigas já que foram quebrados, e agora com a computação quântica existe esse risco, né, mas é algo ainda embrionário, né, mas é o que vai acontecer em breve. Eu acho que a computação quântica vai ser primeiramente usada para algumas empresas exatamente para poder criptografar dados. Acho que para criar chaves maiores, para poder fazer um processo de criptografia mais forte, que ele próprio vai ter dificuldade para poder quebrar, né? Então vai precisar ter uma nova onda. Agora, falando um pouco de formação para essa área de cloud, né? A gente falou um pouquinho da sua carreira, mas o que é uma pessoa que quer entrar nesse mercado, ou que já está trabalhando com nuvem, seja com segurança, seja arquitetura, qual o caminho da pessoa para seguir? Legal. Bom, acho que primeiro para quem já está na área e quer se reinventar, acho que é importante. Primeiro, às vezes, você está numa empresa que não adota nuvem ainda. Aí você vê o mercado falando de cloud, outras pessoas se qualificando e você fica estagnado ali. E às vezes você fica com receio, por quê? Porque a empresa que você trabalha não adota, consequentemente a empresa não investe em você e você fica ali no limbo, e aí dá aquele desejo de deixar a empresa, né, para poder buscar uma oportunidade. Eu acho que assim, hoje o conteúdo está muito disseminado, né, e conteúdo baseado em livros digitais, físicos, né, vários webinars, conteúdo com curadoria de qualidade hoje na internet, cursos super acessíveis. Acho que primeiro nunca esperar a empresa investir em você. Acho que só posso dar um exemplo. Eu nunca precisei que uma empresa, né, não estou falando nem da Microsoft, né, isso me carrega comigo desde quando eu tinha 15 anos de idade. Aqueles cursos que eu falei para você que eu ia em São Paulo, eu pagava do meu bolso. Eu nunca pedi nada para as empresas que eu trabalhei. O investimento é seu para a sua carreira. Claro, se a empresa contribuir, é bem-vindo, mas eu tenho percebido pessoas que se vitimizam, e é um grande equívoco isso, porque você pode deixar a empresa, você pode não estar qualificado para as tecnologias mais novas, né, isso ter dificuldade depois de recolocação. A área de segurança, na verdade, ela sempre existiu, mas poucas empresas tinham uma área específica Era normalmente o cara de redes, né? Cobrir essas atividades. Vou fazer a gestão da rede aqui, o famoso administrador de rede, né, antigo. Eu vou fazer mais essa função de segurança aqui, na verdade, né? E a segurança também, né, convenhamos, foi muito negligenciada há muitos anos. Agora que as coisas estão mais em evidência, né, os dados estão mais em alta e a nuvem também facilita, né, essa parte.
E certificar. Eu acho que certificação é importante, mas ela não tem valor sem conhecimento prático. A certificação ela tem um valor, mas eu acho que ela tem um valor maior quando você trabalha com aquilo que você faz também, né? Porque a prova também você, claro, vai estudar, se você tiver uma disciplina, você vai conseguir passar nela. Mas o título seu não vai resolver o problema seu de troubleshoot ou de uma ameaça no dia a dia. É nessas horas que você separa o menino dos homens, né? A vida real, ela não tem como ser simulada, né? Então, adquire conhecimento primeiro, né? Junta a sua fome ali de conhecimento para fazer um treinamento e faça, né? Os dois. Eu acho que aí tem questão também de formação tradicional em graduações, né? Tem profissionais que já não preferem não fazer uma faculdade, outros preferem seguir o caminho tradicional. Eu acho que assim, cada um tem o seu momento. A sua estratégia. Eu decidi fazer um caminho mais tradicional, né? Fiz uma graduação, depois fiz uma pós-graduação. Mas eu tenho visto também que hoje está um pouco mais acessível. Eu acho que independente do caminho que você seguir, foque no fim, né? Foque no meio, né? Até você conseguir chegar no resultado final. Então tem tantos treinamentos, né? Para Strong, líder aí nesse segmento, né? Uma reputação super alta para entregar. E também respeitar o momento de carreiras suas, né? Por exemplo, a certificação a CISP, a CCSP e a C2, ela é conhecida por ser certificações mais profissionais para pessoas mais experientes. O investimento é altíssimo, financeiro, em tempo, e você também precisa provar horas de voo. Né? Vai no tempo, né, de cada um, faz as essentials primeiro, com calma, né? Vai galgando ali as oportunidades e o networking, né? Eu acho que depois da pandemia eu voltei a frequentar eventos presenciais para criar o relacionamento, né? Sou muito ativo no LinkedIn, gosto bastante da plataforma, escrevo bastante lá. Então acho que é importante, né? Acho que a carreira sua também não depende só de você, depende dos outros. Então você tem que estar bem conectado com elas. Conectado, né? Sempre falo, né? Relacionamento é tudo. Muito bom, Gilson. Chegamos aqui no final, né? Passa rápido, né? Que a gente o tempo voa aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação, a sua presença brilhantou muito aqui o nosso podcast. Tenho certeza que o pessoal que nos segue aí vai adorar e vai curtir muito esse conteúdo aqui. Volto a falar com o pessoal para poder nos seguir, né? Aí assinar o nosso canal. Compartilhe com os amigos. Novamente, esse podcast, né, o BeStrongcast, é um oferecimento da Strong Security Brasil. Nos ajude a manter esse canal aí em alta para que a gente possa continuar investindo nesse tipo de programa, tá? Gilson, considerações finais para o nosso pessoal e, por favor, o microfone é seu. Legal. Aí para as conclusões finais. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, né? De certa forma, a gente tá juntos, né, nos treinamentos, na qualificação das pessoas. A área de segurança é a melhor área para estar hoje em dia. Dentro da área de tecnologia, a área de dados e a área de cibersegurança são as melhores áreas onde tem as melhores oportunidades. E como eu disse, é uma área que acolhe profissionais talentosos, né, que querem realmente vencer, crescer e terem, né, a segurança aí na vida. E dá bons exemplos. Eu acho que você nunca só falar o que tem que ser feito, mas você fazer realmente na prática, né? Então é importante você não simplesmente usar o discurso bonito, mas você colocar na prática aquilo que você está realizando. Liderar, por exemplo. Né? Acho que essa é uma dica importante. Walk as you talk, né? Legal, obrigado, Gilson. Obrigado, pessoal. Até o nosso próximo programa. Um abraço, até logo. Tchau, tchau. BeStrongcast, o seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure.